E o atraso no plantio e o excesso de calor no estado de Mato Grosso pode gerar problemas para a produtividade da safra 2023-2024 de soja. Segundo o que explica o engenheiro agrônomo Lazzarini, a situação varia muito de região para região, mesmo próximas, mas já se espera um volume menor do que o previsto na próxima colheita de soja. Essa fase que a gente se encontra hoje na lavoura, algumas estão mais adiantadas, né? Como a ocorrência das chuvas foram bem esparsas e bem irregulares, alguns produtores já terminaram seu plantio, alguns ainda têm um percentual bom para concluir o plantio pela frente. Então, nessa fase de fenologia que está a planta agora, sem dúvida nenhuma, essa deficiência hídrica associada com o aumento da temperatura, a planta sofreu um estresse forte, com certeza isso vai ter um impacto na produtividade lá adiante. Ou seja, ela pode não correr o risco de perder a plantação, mas a produtividade está em risco. Sem dúvida, já houve um comprometimento de produtividade em função de todo o estresse que a planta já passou. Obviamente que esse aumento do estresse associado com perda de produtividade vai estar associado também com o estádio que se encontra a lavoura. Uma lavoura que já está na fase reprodutiva principalmente, essa teve um impacto ainda maior causado pelo estresse em relação a uma lavoura que está desenvolvendo, né? Então a diferença vai ser em função do estágio que está a lavoura no momento que ela passou por essa condição de estresse. A gente está percebendo, por exemplo, nessa lavoura que a gente está aqui, que tem plantas bem diferentes estágios, né? O senhor disse que cerca de 10 dias dá toda essa diferença, né? Sem dúvida, ainda mais esse ano, né? Como as chuvas estão muito espaçadas, né? Além de volume ser pequeno, a gente tem períodos mais alongados entre uma chuva e outra. Então depende da fase que você implantou a sua lavoura, o desenvolvimento inicial também vai ser comprometido em função dessa falta de umidade no solo. Agora, quanto à questão de prejuízos, principalmente financeiros, teve muita gente que teve que replantar, né, seu Lazzarini? Ou todo, ou uma parte que seja, e isso também, né, na hora de fazer as contas no final, vai fazer uma diferença, né? Então, replantar é uma decisão difícil de ser tomada, né? Mas uma vez que você tenha que replantar a sua área, né, com os custos atuais que nós temos de produção, que estão muito elevados esse ano, e com o comprometimento que nós já estamos tendo em função da condição climática, um replantio hoje pode chegar até 10 sacas de soja por hectare de incremento no custo. Um ano que tem a projeção de custo já elevado, aí de 55 sacos, depende da sua condição, se você é proprietário ou arrendatário, com 10 sacos de custo para replantar, essa lavoura tem uma grande condição para ficar num resultado 0-0, até mesmo negativo. Pois é, uma situação que preocupa, né? O proprietário dessa área, por exemplo, aqui que planta aqui, estava preocupado muito, né? Há um tempo atrás, as chuvas vieram, né? Mas também, como o senhor disse, né? Vieram regionalizadas, alguns pontos choveram, outros não. E qual que é a perspectiva que vocês veem aí de futuro para essa situação? Em função dessa condição que nós tivemos em outubro, tanto é que tem produtores que já finalizaram o plantio, tem produtores que ainda têm um percentual bom para plantar. Nosso caso específico, ano passado, nós tínhamos finalizado já o plantio, essa época do ano. Nós temos ainda 25% da área que plantamos para plantar. Então, o impacto desse atraso de plantio, o desenvolvimento da planta, ele já impacta numa redução de produtividade, não dá para a gente mensurar ainda quanto que isso vai acontecer. Depende muito da condição climática daqui para frente agora. O novembro, se o ano ver um pouquinho melhor, o próprio dezembro e janeiro, que essa soja vai estar na fase crítica nesses meses que vão preceder agora. E essa condição climática para frente, se vir dentro de uma normalidade, pode minimizar um pouco o impacto que já tivemos até então na implantação da lavoura. E o atraso também gera preocupações, tanto para a próxima safra de algodão quanto de milho. Segundo o engenheiro agrônomo, muitos produtores estão refletindo se vale a pena ou não a segunda safra. A gente começou a plantar um pouco no mês de setembro, né? Algumas áreas a gente conseguiu avançar o plantio, conseguiu cumprir o calendário para colocar o algodão numa época boa. Algumas áreas não conseguiu em função desse atraso em relação à condição climática. Então vai jogar uma parte desse algodão para fora da janela que a gente estima como uma janela ideal de plantio, que seria aí dentro do mês de janeiro, mais próximo do dia 20 por aí. Então isso com certeza vai impactar também na cultura do algodão. A gente vai ter uma dependência de chuvas mais prolongadas para maio, provavelmente, para que esse algodão possa ter uma resposta um pouquinho melhor. E o próprio milho, principalmente agora, as áreas que ainda tem para plantar são áreas que vão vir para a segunda safra de milho. O milho já empurrou também uma janela muito fora da janela ideal que nós temos com segurança de condição climática. Então o impacto vai ser muito forte
no algodão e muito forte também na cultura do milho. Inclusive tem produtores, né, amigos da gente e clientes, que provavelmente não vai plantar a segunda safra de milho, que também é o nosso caso. A área que nós temos para plantar ainda, os 25% da área, que foi milho ano passado, se não conseguirmos plantar agora até a próxima semana, não vai voltar com milho também. Agora, para plantar essa parte que falta, precisa de uma chuva boa, uma chuva consistente, né, Sr. Lazzarini, pelo menos nos próximos dias. Né? Com certeza, nós temos regiões que estão há 20 dias sem chuva significativa, tem dado algumas garoas, né, que é a característica que está acontecendo esse ano, o ano de El Niño. Era previsível essa condição climática para outubro, mas eu acho que ela veio um pouquinho potencializada, além do que era a previsão, né, e associada à alta temperatura. Então, para que possa ter um plantio com segurança, depende de uma chuva boa, aí próximo de 50 milímetros, que você possa plantar e ter uma certeza que aquela lavoura vai germinar e vai conseguir seguir adiante. Agora, quanto à questão do algodão, também fica arriscado, né? Do milho também. Já se torna outra plantação de risco que vocês vão depender de contar com a sorte também e a previsão climática. Aí. Exatamente. Com esse atraso, né, das áreas de soja, com certeza a gente vai estar... né, o agricultor vive de fé e de esperança, senão ele está na atividade errada. Mas a gente também tem que ter os pés no chão, é um ano de custo bastante elevado, ter uma projeção muito boa, tentar associar com alguma previsão climática que te passe uma certa segurança, né, para tomar as decisões para a colocação do algodão e do próprio milho de segunda safra. Né? Então, o algodão eu acredito que vai ser comprometido, mas o milho vai ser ainda mais do que o próprio algodão.